Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Charles, de Química, do Colégio Marista Santa Maria, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a química orgânica, aquela introdução à química orgânica, a química do carbono e dos compostos vivos. Então, antes de mais nada, é interessante a gente prestar atenção e lembrar que o carbono, que é o ator principal da nossa química orgânica, ele é tetravalente, ele faz 4 ligações químicas, está localizado na família 4A da tabela periódica, E ele possui a capacidade de formar cadeias carbônicas, cadeias com 2, com 3, com 5, com 50, com 200 átomos de carbono. E é preciso classificar essas cadeias. O carbono tem uma grande variedade de cadeias carbônicas, consegue produzir uma grande variedade dessas cadeias, e é interessante a gente classificar elas. Então, quanto à classificação das cadeias, a gente tem a cadeia, primeiro, aberta e fechada. A cadeia aberta é aquela que vai ter extremidades, e a cadeia fechada é aquela que a gente não sabe onde começa a cadeia. A cadeia fechada ela pode ser classificada em aromática ou não aromática. A diferença entre uma cadeia fechada, aromática e não aromática, é justamente a presença do benzeno, do anel benzênico, que é aquele anel que possui 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e que faz a ressonância, com as duplas ligações alternadas. Também existem cadeias mistas, que possuem, além de ciclos, além de cadeias sem essas ramificações, existem cadeias abertas e fechadas na mesma, a gente classifica elas como mista. Quanto à disposição dos átomos de carbono, eu posso ter uma cadeia carbônica com apenas 2 extremidades, que eu vou classificar ela como cadeia normal, ou uma cadeia ramificada, quando ela possui mais de 2 extremidades, 3, 4, 5, 6 extremidades. Quanto aos tipos de ligação, o carbono, como pode fazer 4 ligações, ele é um carbono tetravalente, ele pode alternar essas ligações. Ele pode fazer essas 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações duplas, uma ligação tripla e uma simples, ou duas ligações simples e uma dupla. Ele vai alternar e vai jogar essas 4 ligações. E como que a gente classifica essas cadeias carbônicas quanto ao tipo de ligação? Primeiramente, se a cadeia carbônica só tiver carbonos com ligações simples entre os carbonos, é importante isso, pessoal. As ligações simples são entre os carbonos, eu digo que a minha cadeia ela é saturada. Se eu tiver uma cadeia carbônica que possua ligações duplas ou triplas entre carbonos, eu digo que ela é uma cadeia carbônica insaturada. É interessante a gente notar que a ligação dupla ou a ligação tripla, para classificar uma cadeia carbônica como insaturada, ela tem que ser obrigatoriamente entre carbonos. Então não confunda um C dupla O, um C tripla N, com oxigênio ou com nitrogênio, que ela não é uma cadeia insaturada, ela só é insaturada quando as duplas ou triplas ligações estiverem entre os carbonos. Quanto à natureza dos átomos presentes numa cadeia carbônica, eu posso classificar elas como uma cadeia homogênea ou uma cadeia heterogênea. Qual que é a diferença? A presença do heteroátomo. O que é o heteroátomo? Elemento diferente de carbono ligado entre 2 carbonos obrigatoriamente. Então, uma cadeia homogênea não tem a presença de outros elementos ligados entre carbono. Já a cadeia heterogênea apresenta elementos diferentes de carbono ligado entre esses carbonos. É interessante a gente frisar também a classificação do carbono. O carbono vai ser classificado de acordo com o número de carbonos ao qual ele está ligado. Então, um carbono primário, ele vai ser um carbono ligado a apenas um outro carbono. No caso ali, ele está ligado a 3 hidrogênios, mas não deixa de ser primário, porque se liga apenas um carbono. O carbono é dito secundário quando se liga entre 2 carbonos, terciário quando se liga entre 3 carbonos e quaternário quando se liga em 4 carbonos. Então, como o carbono só faz 4 ligações, eu posso ter apenas essas 4 classificações. Quanto ao tipo de ligação no carbono, como eu já havia comentado, o carbono ele pode fazer 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples ou 2 duplas. Nesse caso, entram as questões de hibridização do carbono. O que é hibridização? Mistura de orbitais. Essa mistura de orbitais ela vai nos dizer quais são as ligações sigmas e quais são as ligações pi que esses carbonos apresentam. É importante a gente observar que a ligação sigma é a ligação mais forte que existe entre os carbonos. É uma interação frontal de orbitais. A ligação pi é uma interação lateral de orbitais, então é uma ligação mais fraca, a ligação pi. Então, ela, por exemplo, em uma reação química orgânica, ela vai ser a primeira a ser quebrada. Então, compostos que possuem ligação dupla ou ligações triplas
vão quebrar as suas ligações π primeiro, então elas são mais reativas, inclusive. Quando eu tenho um carbono com uma dupla ligação e duas ligações simples, eu tenho uma π e 3 sigmas. Quando eu tenho a terceira configuração, um carbono com uma ligação tripla e uma ligação simples, ou com duas ligações duplas, eu tenho 2 sigmas e 2 π. Isso nos acarreta a 3 tipos de hibridização. A primeira delas é a hibridização sp3, em que, como a hibridização é uma mistura de orbitais, a gente tem o carbono sp3 formado por um orbital s e 3 orbitais p. Na sp2 eu tenho um carbono formado por um orbital s e 2 orbitais p. E na terceira configuração eu tenho um carbono do tipo sp, em que eu tenho um orbital s e um orbital p apenas. A nossa primeira e mais extensa classificação das funções orgânicas nos diz sobre os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, como o próprio nome já fala, são moléculas que só possuem em sua estrutura carbono e hidrogênio, né? E existe uma classificação desses hidrocarbonetos também. Os hidrocarbonetos alifáticos são cadeias abertas e cíclicas, em que eu tenho 3 classificações, não posso esquecer disso: alcanos, alcenos e alcinos. Qual que é a principal diferença entre elas? O tipo de ligação que existe entre os carbonos. O alcano, eu só vou ter ligação simples. O alceno, eu vou ter uma ligação dupla, e o alcino, eu vou ter uma ligação tripla. Eu também posso classificar os hidrocarbonetos em aromáticos, né, que vão conter o anel benzênico. Né? O benzeno e seus derivados são todos anéis aromáticos, e esses benzenos eles podem estar ligados, podem estar fundidos, unidos por carbonos semelhantes, como é o caso do naftaleno. Existem 2 carbonos que fazem parte dos 2 anéis aromáticos. Então eu digo isso, hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, mais de um anel benzênico. Dito isso, a gente parte para a nomenclatura que vai seguir para dos hidrocarbonetos até a última função orgânica que a gente vai ter. Toda a nomenclatura de funções e de moléculas orgânicas, ela segue um prefixo, um intermediário ou infixo e um sufixo. O prefixo vai me dizer quantos carbonos possui essa molécula. Então a gente tem um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent e assim por diante. O infixo, ou intermediário, vai me dizer o tipo de ligação ou a saturação da minha cadeia. Então, se eu só tiver ligações simples entre os carbonos, que eu classifico como um alcano, eu tenho o intermediário ou infixo AN. Né? Se eu tiver em saturações uma dupla, eu vou ter EN, 2 duplas dien, 3 duplas trien. Ou uma tripla, que eu classifico como um alcino, IN, 2 triplas diin e 3 triplas triin. Né? Ou uma dupla e uma tripla enin, para colocar no intermediário do nome do meu composto. E o sufixo, que é a parte final do nome do meu composto, vai me dizer a que função orgânica pertence à minha molécula. No caso de hidrocarboneto, a terminação é O. No caso de álcool, é ol, aldeído é al, cetona é ona, ácido carboxílico, oico. Os grupos funcionais é o que vai me determinar a qual função orgânica a minha molécula pertence. Então, se eu tiver só carbono e hidrogênio, ela vai pertencer aos hidrocarbonetos. Se eu tiver oxigênio, ela vai pertencer a alguma função oxigenada, que a gente vai ver mais para frente. Então, só para a gente finalizar esse caso aqui, por exemplo, se eu tenho uma molécula que se chama butano, eu tenho uma molécula com 4 carbonos, prefixo but. AN, eu sei que entre esses carbonos só vai haver ligação simples, e a terminação O. Então eu sei que é um hidrocarboneto composto por carbono e hidrogênio, que só possui ligações simples entre os compostos, entre os carbonos. Tá? Quando eu entro na parte de ramificações, quando eu tenho a partir de agora compostos orgânicos ramificados, né, eu passo a ter radicais. Radicais que vão se ligar a uma cadeia principal. Então, antes de ver o conceito de cadeia principal, a gente vai passar pelos principais radicais. Tá? Os radicais com 4 carbonos, eu chamo ele de butil, sec-butil se a valência estiver ligada num carbono secundário, isobutil se ele tiver essa configuração, e terc-butil se a valência do carbono estiver ligada a um carbono terciário. Quando eu tiver radicais com 1 carbono, eu tenho um metil, com 2 carbonos o etil, e com 3 carbonos propil ou isopropil se tiver nessa configuração.
Esses são os radicais que vão se ligar a uma cadeia principal. Qual é o conceito de cadeia principal? A cadeia principal nada mais é do que a maior sequência de átomos de carbono que eu consigo pegar em uma molécula, né? Sendo que o restante vai ser os radicais e eu vou ter que nomear esses radicais. Então, como que eu vou dar um nome para um hidrocarboneto? Eu vou localizar primeiramente essa cadeia principal. Após isso, vou reconhecer quais são os radicais, etil, propil, isopropil, isobutil, tetrabutil, enfim. Vou numerar essa cadeia principal de forma que essas ramificações tenham os menores números possíveis. E quando eu tiver, por exemplo, radicais do mesmo tipo, eu vou colocar prefixos que vão indicar suas quantidades, di, tri, tetra, dimetil, trietil, ditertibutil, enfim, a configuração, a quantidade de radicais que vai ter a minha molécula, radicais iguais. Quando eu tiver um alqueno ou um alceno, e um alcino ou alquino ou dieno, eu vou ter que, além de determinar a minha cadeia principal, eu vou ter que determinar onde está presente a minha insaturação. Então, nesse exemplo aqui, ó, a minha insaturação está no carbono 3 e, obrigatoriamente, a minha insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, tem que fazer parte da minha cadeia principal. Então, eu vou ter que localizar aqui, ó, no pontilhado vermelho, isso é a cadeia principal, porque eu tenho que abordar e tenho que localizar onde está a minha ligação dupla ou tripla, que é a minha insaturação. Sendo isso, eu vou conseguir nomear os radicais e eu vou ter que numerar essa cadeia principal de forma que agora a insaturação fique com o menor número possível. Não podemos terminar hidrocarbonetos sem falar do petróleo, que é uma mistura destes, né? Hidrocarbonetos aromáticos, alifáticos, de cadeias pequenas, de cadeias longas, e que nada mais é do que um produto que é utilizado em muitos, é um subproduto, né? Em muitos outros subprodutos, e ocorre a separação por diferentes pontos de ebulição através de uma destilação fracionada. Então, eu vou aquecer o petróleo bruto e, conforme a temperatura vai aumentando, eu vou conseguir separar as frações desse petróleo. Então, por isso, destilação fracionada. Eu separo em gás, em gasolina, em querosene, em óleo diesel. E o que é importante a gente saber aqui? Que os gases, as moléculas de menor número, massa molar ou com menor número de carbonos, elas são as que têm o menor ponto de ebulição. Então, são elas que vão sair primeiro na minha torre de destilação e por isso que elas saem lá em cima, ó, na primeira etapa da torre de destilação. Conforme vai aumentando essa quantidade de carbonos, o ponto de ebulição vai aumentando. Então, as moléculas vão ter temperaturas maiores de ebulição e vão sendo retiradas mais nas frações abaixo da coluna de destilação. O resíduo do petróleo, que possui um ponto de ebulição muito alto, possui cadeias carbônicas muito grandes, é utilizado como asfalto, que é o piche. O fato do petróleo ser um recurso não renovável nos submete a criar novas alternativas para aproveitar o máximo desse produto, desse recurso não renovável. Para isso, criou-se, então, o processo de craqueamento. O que é o craqueamento? É a quebra das moléculas grandes, né, do petróleo, do piche. São moléculas extremamente grandes. Vai haver essa quebra através da adição de uma temperatura muito elevada, de um catalisador, em moléculas menores. No momento em que essas moléculas grandes são quebradas em moléculas menores, consegue se aproveitar como gasolina, como querosene, como óleo diesel novamente. Então, há um aproveitamento quase que total do petróleo. Passando, então, pelas funções oxigenadas, não podemos deixar de falar que cada função oxigenada vai conter obrigatoriamente e logicamente o oxigênio, só que disposto de uma forma diferente. Por exemplo, o álcool, que é a nossa primeira função oxigenada, o OH está ligado a um carbono saturado. Opa, o que é um carbono saturado? É aquele carbono que só tem ligações simples entre as moléculas. Então, o OH vai ter que ligar a um carbono somente com ligações simples. O fenol, o OH vai estar ligado a um anel aromático. Então, atentem para a diferença. Lá no exemplo, o OH ligado a um carbono que só tem ligações simples e o OH ligado a um anel aromático. Isso vocês não podem confundir isso na hora de uma avaliação. Tá? O aldeído vai ter carbono com dupla ligação, que a gente chama de carbonila. A carbonila no aldeído, ela vai estar obrigatoriamente nas extremidades da cadeia, ou seja, nas pontas da cadeia. Vai ter que ter o C dupla O e um hidrogênio.
Atentem para a diferença de cetona. A cetona, a carbonila, o carbono com a ligação dupla com o oxigênio, ele vai estar sempre no meio da cadeia. Então, as duas valências do carbono que faltam, ou as duas ligações para o carbono fazer, deverão ser feitas obrigatoriamente com carbonos. Então, o C+O está no meio da cadeia. Os ácidos carboxílicos não apresentam mais a carbonila, e sim a carboxila. A carboxila é a introdução do grupamento OH ligado à carbonila, que é o carbono que contém a dupla ligação. Nesse caso aí, sempre vai estar nas pontas da cadeia também, nas extremidades da cadeia. O éter e éster são duas substâncias, são duas funções orgânicas que têm as cadeias carbônicas heterogêneas. Tem a presença do heteroátomo, que é esse elemento diferente de carbono ligado entre dois carbonos, que nesse caso vai ser o nosso oxigênio. O éter possui o oxigênio sozinho ligado, né? Ele possui, o oxigênio é o heteroátomo e ele está no meio de dois radicais orgânicos, que são duas cadeias orgânicas. Tá? O éster, ele funciona, é retirado o hidrogênio da carboxila e é adicionado novamente uma cadeia carbônica. Então, sempre entre carbonos vai estar a C+O. Certo? As regras de nomenclatura, elas seguem as mesmas regras dos hidrocarbonetos. Determinação da cadeia principal com o detalhe em que o carbono em que possui o grupo funcional, tanto o OH quanto o C+O, deve obrigatoriamente estar ligado ou fazer parte da cadeia principal. E para isso ele deve sim ter a menor numeração possível na hora de numerar a cadeia. E para finalizar, as funções nitrogenadas são aquelas que possuem nitrogênio, que são as aminas, né, em que tanto as aminas quanto as amidas são derivadas da amônia. A amônia é o NH3. Então, para as aminas, eu costumo ter 3 substituintes, 1, 2 ou 3 substituintes de cadeias carbônicas no meu nitrogênio. E a amida, ela tem, além de 2 substituições do hidrogênio, um C+O. Então, eu costumo dizer que as minas não tem bola, porque quem tem bola, que é o oxigênio, são as amidas. Tá? Também tem a nitrila, ou cianetos, que é quando o carbono faz tripla ligação com o nitrogênio, no final de uma cadeia, e os nitrocompostos, quando eu tenho os NO2, que são os nossos explosivos. Certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.